Então, organizando aí toda a questão envolvendo os elementos da ação, né? Quais são os elementos da ação? Primeiro elemento da ação, as partes envolvidas na ação: autor, réu e juiz. Estas são as partes. Juiz, autor e réu, numa relação triangular, estas são as partes dentro do processo. Advogado não é parte, o promotor que está fiscalizando não é parte, né? Mas autor, réu, requerente, requerido, exequente, executado, separanda e separando, divorciando e divorciando, são partes dentro do processo, partes dentro do litígio, né? E obviamente, o juiz como presidente desta questão envolvendo o litígio entre as partes. Então, temos aí partes no processo, uma revisãozinha, né? Causa de pedir, né? Eu entro com o divórcio. Quais são os motivos dos quais eu quero me divorciar? Então, esta é a causa que me levará a um pedido. Então, eu tenho partes e causa de pedir. A causa de pedir é os motivos que me levará ao divórcio, ao pedido. E terceiro elemento, partes, causa de pedir. Terceiro elemento, o pedido. O que é o pedido? Peço o divórcio, em razão da causa de pedir, em razão daqueles motivos que lá acima eu citei, em razão dos motivos supraexpostos, supradelineados, agora suso-declinados, eu requeiro o divórcio por conta da causa de pedir. Então, partes, ela contra ele contra ela, causa de pedir os motivos e o pedido. O pedido que eu posso chamar de bem da vida, pedido principal, pedido imediato, né? Este pedido, não é? Em se tratando de um divórcio, não é? Eu digo, eu quero, pedido imediato. Imediatamente eu quero o meu divórcio, né? Eu quero me divorciar. Dentro do pedido imediato, né, são os outros requerimentos, né? Alternativamente, paralelo, né, ao meu divórcio, vamos discutir a questão da guarda dos filhos, alimentos, separação de bens, etc, etc e etc. Então, pedido imediato, divórcio, bem da vida, e os imediatos são os outros requerimentos. Tá aí toda a revisão envolvendo os três elementos da ação. Quem é o juiz que vai julgar esta questão, esta ação de divórcio, dentre estes três elementos? Quem é o juiz que vai julgar? O juiz que irá julgar, aí eu tenho duas questões. Se eu estou falando de divórcio com partes, né? Com particulares, com cidadãos comuns, né, da sociedade civil, ele se divorcia dela, ela se divorcia dele. Então eu estou falando de uma ação estadual, então o juiz de competência estadual, comum, entre aspas, né? Porque julga, né, litígio entre pessoas, né, dentro de uma sociedade civil comum, né? Então o juiz é estadual, né? Considerando que nós estamos no Distrito Federal, o juiz do Distrito Federal é o juiz do Fórum Distrital, que equivale ao juiz estadual. Ponto, né? Porém, se o meu litígio, eu como autor, estou requerendo a minha aposentadoria, uma revisão no cálculo de aposentadoria, um benefício de auxílio à doença que deveria me ser concedido e por algum motivo, alguma questão não me foi concedido, um cálculo revisional de seguridade social, ou seja, uma ação minha contra uma autarquia da União. Então, olha só, agora não é particular mais particular. Agora é particular, eu contra uma autarquia da União. Da União, o que é a União? A União dos Estados Federados, o Brasil, a federação, né? Agora, quem é essa União, essa federação? Eu tenho aí uma autarquia pública, o INSS. O INSS é uma autarquia federal. Qual é o fórum agora? Não é mais o estadual, não é mais o distrital. Agora é o Fórum Federal. Essa é a diferença entre competência, né, em razão da matéria. Em razão da matéria, eu tenho essa matéria estadual, Fórum Estadual. Matéria distrital, Fórum Distrital. Matéria civil, Fórum
civil, fórum estadual, fórum distrital. Matéria envolvendo o ente da União, uma autarquia, fórum federal. Outro exemplo, né? O cidadão comum comete um delito aí de contrabando e descaminho, né? Traz mercadoria do Paraguai, do Chile, da Bolívia. Qual é o fórum? Estadual, distrital? Cruza as fronteiras? Envolve a Polícia Federal, a investigação da Polícia Federal, um crime federal, fórum federal. Essa é a diferença entre fórum estadual e fórum federal, né? Então temos essas. Então, dentre os elementos da ação, eu tenho partes, causa de pedir, pedido. Agora, no pedido, né? Dentre esses três elementos, aí eu vou avaliar. Bom, é só um divórcio entre eu e ela, um divórcio. Juiz estadual. Agora, muda-se a questão. É uma ação contra um ente da União, né? Uma autarquia. Agora já não é o fórum estadual, fórum federal. Essa é a diferença. Uma ação que envolve patrão e empregado, empregador e empregado. Fórum trabalhista, fórum federal trabalhista. Então, em razão da matéria a ser discutida na justiça, ação civil comum, fórum estadual. Ação que envolve ente da União, fórum federal. Crime federal, fórum federal. Essas são as diferenças entre o fórum estadual e o fórum federal. Briga de vizinho, pequenos acidentes de trânsito, pequenas cobranças, né, de cheque promissório, pequenos contratos. Juizado especial civil, né? Até 40 salários mínimos, juizado especial civil, Lei 9.099 de 1995, né? Poderá tramitar a ação pelo juizado especial civil. Essas ações de pequenos valores de até 40 salários mínimos, né? Até 20 salários mínimos, o cidadão ele vai diretamente no fórum. Agora não se vai mais no fórum, né? Ele entra, né, pelo site do Tribunal de Justiça, ele pega um formulário, preenche, né? Existem petições prontas para cada situação, para cada caso, existem instruções para isso, ele preenche e ele entra com a ação, sem advogado, né? Até 20 salários mínimos. De 20 a 40 salários mínimos, aí ele precisa de um advogado. E acima de 40 salários mínimos, né, aí já não se processa mais pelo juizado especial civil, se processa pela justiça comum. Então, tem essas pequenas diferenças, né, dentre os elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Agora, na competência, vamos ver qual é o fórum que eu vou ajuizar a minha ação. Ação de divórcio, fórum estadual. Ação contra o INSS, fórum federal. Empregador e empregado, fórum trabalhista. Cometi um crime de contrabando e descaminho. Moeda falsa é crime federal, fórum federal. Pequenos valores, até 40 salários mínimos, juizado especial civil. Acima de 40, justiça comum. Essas são as pequenas diferenças, né, de competências para julgamento das ações. Competência em razão da pessoa. O que é a competência em razão da pessoa? Caso famoso. Qual é o caso famoso, pessoal? Luiz Inácio Lula da Silva, né? Qual é a competência para julgamento do presidente da República? É o fórum estadual ou é o fórum federal? Qual é a competência para o julgamento do presidente da República, para julgar o presidente da República? Ah, mas foi um crime estadual. Ele é presidente da Federação, da União dos Estados Federados, né? Aí existe uma competência, tá correto, né? É o Fórum Federal, mas ainda existe uma outra questão chamada prerrogativa de fórum em razão da pessoa. Se nós perguntarmos o que é a prerrogativa de fórum em razão da pessoa,
Qual é a competência para julgamento do presidente da República? Primeira resposta, federal, tá correto. Segunda resposta, Superior Tribunal Federal, STF, ou Supremo Tribunal Federal, como queira, né? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, como queira. Por quê? Porque além do presidente ser uma pessoa pública, né, ser o chefe de governo do executivo da federação, fora federal. Além disso, ele goza de prerrogativa de foro constitucional, onde as ações nunca se iniciam em primeiro grau, nem em segundo grau, sempre diretamente na competência originária para julgar quaisquer questões envolvendo... Olha, pessoal, entendam, o presidente da República não é uma pessoa comum, né? Tem gente que fala, o ladrão, o presidiário, o Naine, não, aqui não. Nós somos juristas, tá? Isso não serve pra gente, não. Né? Isso não serve pra nós. Isso serve pra debate do Facebook, pro Twitter. Lá pode tudo, aqui não. Aqui, nós entendemos que o ex-presidente da República, tendo competência, né? Tendo o juiz competência federal e tendo prerrogativa de foro o presidente da República direto no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, ele não vai poder ser julgado em primeiro grau, não vai poder ser julgado em segundo grau. Sempre começa no Supremo Tribunal Federal, e federal porque envolve a federação, União dos Estados. Ele é o representante máximo maior dos estados, do executivo. Se fosse alguém do legislativo, um deputado federal ou senador, mesma situação. Se fosse um juiz do Supremo, mesma situação, né? Ou seja, estas carreiras aí, né, que representam é um poder só, é o poder da federação dividido em três, como diria Barão de Montesquieu. Porque quem é o Barão de Montesquieu? É o burguês lá da Revolução Francesa, o Barão de Montesquieu, o burguês do parlamento. Não, vamos frear o soberano, vamos frear o despotismo, os poderes ilimitados do rei, vamos dar um freio nisso, vamos dividir esse poder dele. Para que ele ficar com todo o poder na mão? Vamos dividir em três. Por quê? E os outros perguntam, mas por que três? Ué, ele tem o poder de julgar, legislar e administrar. Se a gente divide e deixa ele só com a administração, aí vem pessoas que fazem leis, que vamos ser nós, óbvio, né? Os legisladores vamos ser nós, a burguesia. E vamos constituir juízes entre nós, ou vamos indicar juízes. Olha só, perceberam como era e como é? A mesma coisa. Nessa tripartição de poderes, né, que o pessoal gosta de falar bonito aí, né? Check and balance, né? Freios e contrapesos, né? Não falam assim, né? Vamos simplificar isso? Um vigia o outro, como dizia minha avó. Um vigia o outro, né? Eu ia falar uma besteira aqui, um cheira o rabo do outro, não. Mas é assim, um vigia o outro. É isso, só isso, nada mais que isso. Então, quem se exceder, né, agir de forma despótica, ilimitada, abusiva, o outro, opa, onde é que você vai fazer com isso aí? Não, né? Estamos juntos, mas não estamos juntos, estamos separados, e eu estou verificando que você está agindo de uma forma excessiva, e aí vem o freio, o contrapeso, né, o balanço, o equilíbrio. Essa é a questão. Então, voltando à questão do ex-presidente. O ex-presidente, por que ele foi inocentado? Por quê? Por vários motivos, mas um dos motivos é falta de competência do juiz de primeiro grau, óbvio. Ah, mas o juiz federal, Sérgio Moro. Vocês lembram o que o pessoal falava dele? Quem é que lembra aí? Chamava de marreco, República de Curitiba. Tudo são termos depreciativos, né? Depreciativos. É correto? Não é correto depreciar ninguém. Mas isso ocorreu, isso aconteceu porque ele tomou
Ele usurpou uma competência de que não lhe compete, de que não lhe é devida. Ele usou de uma competência que ele não tem. Ele usou de um poder que ele não tem. Ele não possui esse poder e essa competência para julgamento do ex-presidente da República. Por isso que deu tudo que deu. Quem é o culpado? Ele. Ah, professor, então o cara roubou, fez tal, e o juiz é que é culpado? Quem disse que ele roubou? Ah, 30 mil evidências, provas, testemunhas, fotos, tal. Até que se prove o contrário, todos são inocentes, está na Constituição. Então, do ponto de vista constitucional, infelizmente ou felizmente, do ponto de vista constitucional, não houve trânsito julgado, não houve finalização. Ah, mas houve? Não houve, não julgou lá no final. Antes disso, deu problema. O problema é que nós estamos discutindo agora, competência. Qual é a competência? Federal. Competência de prerrogativa, de função, de foro privilegiado. Ai, doisada, essa justiça. Meu Deus do céu, o que acontece? Tomar um cafezinho antes que esfrie. Vocês não perguntam? Dúvidas, né? Nenhuma, né? Tá na Constituição que o salário mínimo tem que prover um monte de coisa. Eu vou explicar isso depois. Isso se chama Constituição programática, pragmática, né? Por conta de um programa, dependendo de uma regulamentação, né? Então teria, sim, né, que garantir o mínimo, né? Educação, saúde, lazer, tem uma série de questões lá, mas que depende de regulamentação, depende de um programa, uma Constituição programática. Nestes termos, é a Constituição, é a nossa Constituição, né? Depende de uma regulamentação e depende de outras leis infraconstitucionais, e nós não temos todas elas, mas existe um caminho para isso, né? A Lei Orgânica da Assistência Social, chamado LOAS, está nesse caminho. Esse novo benefício do governo, que eu esqueci o nome agora, acho que é Auxílio Brasil, né? É nesse caminho, né? Disso que foi colocado aí. E tem outras questões mais, tem auxílio aluguel, tem o programa de financiamento estudantil, né? O FIES. Não sei se o nome ainda é esse, mas tem esse programa. Acho que é esse o nome, sim, né? E diversos outros programas que são a regulamentação disso que o doutor acabou de colocar aí, né? No chat, né? Que está na Constituição que o salário mínimo tem que prover uma série de coisas. Nesse sentido, existem estas leis. Bom, então continuando aí a questão da competência. Então, por conta dessa questão de competência, é que o poste mijou no cachorro. Como assim? Que é isso? Uma invenção, né? Uma coisa horrível. O cachorro é que faz xixi no poste, não é o contrário, né? E aconteceu isso por conta de, né? Aí é o que eu falo, né? Aí eu vou ter que fazer essa crítica, eu vou ter que fazer. Eu sou da época que juiz, advogado, defensor, delegado ainda passa, vai. Porque o delegado ele vai na televisão prestar uma satisfação sobre um delito ou tal. Ainda passa. O doutor delegado ainda se admite. Mas os demais não, né? Até para o advogado se admite esclarecer uma questão ou outra. Mas o juiz ele não pode ficar dando entrevistas, não pode ficar se expondo como se fosse um artista de televisão. O juiz, né, vai para o YouTube debater com um youtuber, né, um digital influencer. Isso não pode, né? Isso beira a total suspeição em qualquer caso. O juiz emite uma opinião sobre determinado caso, automaticamente ele fica suspeito para aquele caso, porque se sabe a opinião do juiz, se cria um preconceito em cima da questão. Preconceito do juiz. E o pior, quando o juiz quer ser artista ou quando ele pretende, ele tem uma intenção claramente política de alcançar, de galgar, né,
destaque na política, e ele usa a justiça, que não é dele, que é do povo, que é da nação, ele usa em benefício pessoal próprio. Por isso que está tomando processo. Por isso que foi condenado. Vai recorrer. Mas, né? Ele não deveria ter feito do jeito que fez, agido do jeito que agiu. Portanto, inocentou o ex-presidente, acabou ficando inocentado das acusações por conta da questão da competência e principalmente a suspeição, o juiz suspeito, né? Mas isso aí nós já falamos diversas outras vezes, né? O assunto agora da vez é a competência. Falando dos elementos da ação, temos partes, causa de pedir e pedido. Na sequência, a quem compete julgar, né? Se é uma questão de cidadãos comuns, cidadãos são grandes cidades, cidadãos são são detentores de direitos e deveres, cidadãos. Então, cidadãos comuns, né, que somos, eu vou me divorciar. Divórcio, juiz de competência estadual. Eu requeiro meu benefício no INSS, autarquia pública federal, Justiça Federal. Perceberam a diferença? Estadual, federal. Bom, passando essa fase, aí eu tenho as questões de prerrogativa de foro, né? Presidente da República. Presidente da República, federal. Competência, federal. Prerrogativa de foro, originariamente, direto no Supremo Tribunal Federal. Aí veio tudo aquilo que vocês viram na mídia. O que a mídia falava? A República de Curitiba. O que é essa questão da República de Curitiba? Isso é um termo pejorativo. É a mesma coisa xingar. Como assim? Ué, não existe República de Curitiba. Existe a República Federativa do Brasil. Os Estados Federados do Brasil. A União dos Estados, né, federativos do Brasil. Não existe a República de Curitiba. Mas, a partir do momento que o juiz tomou uma competência que não é dele, julgou o presidente do Brasil lá em Curitiba, aí o pessoal, República de Curitiba, uma chacota. É isso. Essa é a questão da competência. Continuando, né? Competência em valor da causa. Falamos, né? Tem pouco, 10 minutos atrás, falamos aí, né, em valor de causa. Se eu tenho uma causa de R$1 milhão, justiça comum. Se eu tenho uma causa de R$1.000, pode ser na justiça comum. Mas para que justiça comum se é uma causa de pequena monta, de pequeno valor, de baixa complexidade? Essas causas de pequena monta, pequeno valor, de baixa complexidade, entre cidadãos, não cidadãos, cidadãos, né? Eu eu chamo a competência da Lei 9.099 de 1995, chamado Juizados Especiais Cíveis. Ah, beleza, então é isso que é o juizado? São essas as pequenas causas? Sim, pequenas causas em decorrer pela competência do valor da causa. Qual é o valor da causa? Bom, até 20 salários mínimos, né? Eu sou veterinário, técnico veterinário. Eu vou lá e faço minha ação e dou entrada. Sou técnico agrícola, técnico enfermagem, sou professor, faço minha ação. Bancário, faço minha ação. Qualquer profissão, médico, faço minha ação. Entenderam? Até 20 salários mínimos, pequenas causas, 9.099, 1995. De 20 a 40 salários mínimos, aí não. Aí precisa do advogado para assinar a petição. Mesmo que ele não faça, mas tem que, né? Entendem? Valor da causa, né? Aí precisa do advogado, mas até 20 não. Tranquilo? Para recurso, a mesma situação. Estadual, se for federal, aí aumenta o limite. O limite aumenta para 30 salários e 60 salários. Juizado Especial Civil Comum, 40 salários mínimos. Federal, 60 salários mínimos. Pois não? Tá. Juizado Especial, então, as causas de até 20 salários mínimos, a pessoa pode ingressar sozinha. Sozinha, sem advogado. De 20 a 40 salários mínimos, ainda se mantém no juizado especial,
só que essas pessoas precisarão ser representadas por advogados. Perfeito, exatamente isso. Para o E estadual. acima de 60, justiça comum? Não, aí estamos no estadual. De 0 a 20, sem advogado, 20 a 40 com advogado, juizado especial, pequenas causas, né? De 0 a 20 sem advogado, 20 a 40 com advogado. Ponto. Fechou. Agora, nas causas, isso para causas estaduais. Agora, nas causas federais, agora é contra a União, agora é contra o INSS, agora, por exemplo, né? O mais comum, o mais fácil de se compreender. Agora é contra o INSS. O que é o INSS? Instituto Nacional de Seguridade Social, é uma autarquia federal. O que é uma autarquia? Pensa no povo, é um braço do povo. Quem que é o povo? A federação. O INSS é um braço da federação. Contra a federação, este braço, essa autarquia, o INSS, é da federação, é federal. Então, justiça comum, 0 a 20, sem advogado, 20 a 40, com advogado. Ponto. Estadual. Contra o governo, contra o INSS, 0 a 30, sem advogado, 30 a 60, com advogado. Só que agora é justiça federal. Essa é a diferença. Ficou claro? Acho que ficou, né? Tranquilo, né? Estadual até 40, federal até 60. Metade dá para entrar sem advogado, metade dá para entrar sem advogado, né? Se houver recurso tanto na estadual quanto na federal, aí o recurso é só com advogado, né? O recurso não se admite sem a participação do advogado. Esta é a competência em razão do valor, ok? Em razão do valor. Bom, falei de competência em razão da pessoa, falei de competência em razão do valor da causa, falei de competência em razão da matéria estadual, matéria federal, matéria trabalhista, federal, estadual, né? Então falamos destas competências, né? Tranquilo, né? Bom, e assim finalizamos, né, o assunto competência e elementos da ação e competência.